Fala, seus Ota! Como é que vocês estão? Bom, eu sou o Linho e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre aqueles animes que servem como porta de entrada para o mundo dos animes. Aqui vocês vão ver animes com gêneros variados, tem animes para todos os gostos. São animes com poucos episódios, mas com uma história acima da média. Então, solta a vinheta. O primeiro anime da nossa lista vai ser o clássico Death Note. Em Death Note temos os Shinigamis, que são deuses da morte. São seres que controlam a vida humana, digamos assim. E quando um Shinigami escreve o nome de uma pessoa no caderninho da morte dele, essa pessoa morre. Por isso que o nome do anime é Death Note. Um dia, um desses Shinigamis, o Ryuki, ele estava no tédio. Então ele acidentalmente deixa o Death Note dele cair aqui no mundo humano. E quem acha esse Death Note é o nosso protagonista, Light Yagami. Assim que o Light acha o Death Note, ele já vê a primeira regra do caderno. O humano que tiver o nome escrito nesse caderno morrerá. Griffiths, Mineta, Gendo. De início, o Light não dá muita atenção para essa regra e tudo mais, até que ele escreve o nome de um criminoso no caderno e ele realmente morre. De início ele fica apavorado, só que logo em seguida ele percebe que ele tem um puta poder nas mãos dele. E o que ele decide fazer? Mudar o mundo. Então, nossa, ele começa a colocar o nome de vários criminosos do Death Note. Porque ele tem um senso de justiça um pouco questionável, digamos assim. A ideia dele é sair escrevendo o nome de criminoso, vagabundo, gente que não presta, para limpar o país dessas pessoas ruins. Confesso que se eu tivesse o Death Note, provavelmente eu ia fazer a mesma coisa, viu? Enfim, esses criminosos morrendo chamou a atenção da mídia. Assim, ninguém sabia o que estava acontecendo, então as pessoas imaginaram que alguém estivesse fazendo isso e começaram a chamar de Kira. Kira vem do inglês killer. Killer quer dizer assassino, então o japonês adaptou para Kira, entendeu? Uma parada meio assim. Tudo ia correndo bem pro Light, de acordo com o plano dele. Matando os vagabundos, matando os criminosos, tudo certo. Até que ele cai numa armadilha. Acontece umas paradas lá muito legal e o maior detetive do mundo, o L, consegue descobrir que todas essas mortes estão sendo causadas por uma pessoa e que essa pessoa está no Japão. Então, meu parceiro, aí começa o que, na minha opinião, é a melhor batalha de inteligência de todos os animes. E essa batalha dos dois de inteligência só vai acabar de um jeito: quando um deles estiver morto. Você que já assistiu Death Note, fala pra mim, de qual lado você ficou? Do lado do L ou do lado do Kira? E você que ainda não assistiu, vai lá, assiste o Death Note, lembra de mim, volta aqui no vídeo e deixa seu comentário pra gente. De que lado você ficou? O próximo é aquele anime 10/10, considerado por muitos um dos melhores animes de todos os tempos. Estamos falando de Fullmetal Alchemist Brotherhood. O que reina em Fullmetal é a alquimia. É como se fosse uma mistura de ciência e magia. E um dos princípios dessa alquimia é o seguinte: não é possível se criar nada a partir do nada. O processo sempre envolve a transformação de uma matéria já existente. Ou seja, para você conseguir algo, você tem que dar algo do mesmo valor em troca. Imagina um bolo, para simplificar. Você não pode fazer assim, opa, apareceu um bolo. Você tem que colocar lá 3 ovos, a quantidade certa de leite, farinha, fermento. Você coloca os ingredientes, mistura tudo lá numa cumbuquinha, num negocinho, bota no forno e dá um bolo. Então aqui é a mesma história. Você tem que colocar os ingredientes dentro de um círculo de transmutação, ativar o círculo e você vai ter aquilo lá que você quer. E uma das regras dos alquimistas é o quê? Nunca fazer uma transmutação humana. Ou seja, você não pode trazer uma pessoa à vida. Assim, como trazer uma pessoa de volta à vida? Qual o valor de uma alma? Toda história de alquimista que tentou fazer uma transmutação humana nunca saiu muito bem. Aí que entra a história dos irmãos Elric, os nossos protagonistas, Edward e Alphonse Elric. 2 crianças adeptas à alquimia, desde pequenos estudaram, liam livros, faziam já suas transmutações assim básicas de criança, tava indo tudo bem e a mãe acabou morrendo. Então eles, na ingenuidade de uma criança, vamos trazer a mamãe de volta à vida. Então, foram lá, pegaram os ingredientes, fizeram um círculo de transmutação, tava tudo lindo. No momento que eles bateram a mãozinha assim no chão, que ativaram o círculo de transmutação, meu parceiro, aí começou o desespero. A perna do Edward começou a se desintegrar. O Alphonse, que é o irmão mais novo, começou a perder o corpo inteiro. E o Edward, que é o irmão mais velho, no meio daquela loucura toda, quando ele viu que o irmão ia morrer,
ele conseguiu fazer uma transmutação em cima disso. Ele deu um braço, digamos assim, né? E conseguiu deixar a alma do irmão aqui nesse mundo. Conseguiu aprisionar a alma do irmão dentro de uma armadura que estava próxima. Então ele conseguiu salvar o irmão dele. Mas assim, o irmão dele agora não dorme, o irmão dele não come, ele não sente fome, essas paradas assim. Enfim, foi um desastre completo. Passa-se algum tempo, depois de anos de treinamento, os irmãos decidem ir atrás da Pedra Filosofal. Que é aí que começa a verdadeira história, começa toda a aventura, a busca dos irmãos atrás dessa Pedra Filosofal. Você já deve ter ouvido falar dessa pedra aí, em um certo filme aí, de bruxo. A Pedra Filosofal, ela é uma gema que ela vai contra aquele princípio da alquimia que eu te falei. Lembra que nada pode ser feito a partir do nada? Com essa Pedra Filosofal não. Ela é como se fosse magia, você pode criar tudo a partir do nada. E para esses irmãos conseguirem acesso à pedra, eles decidem virar alquimistas federais. São alquimistas que trabalham para o governo, porque assim você tem informações privilegiadas, consegue usar esse trabalho de alquimista federal para explorar novos lugares muitas vezes proibidos, então para eles é perfeito. É o anime mais longo dessa lista, tem 64 episódios, só que assim, nunca conheci ninguém que assistiu e não gostou. Fullmetal Alchemist tem duas versões. A versão clássica, que é Fullmetal Alchemist, que passou algum tempo atrás aqui no Brasil e tudo mais, e a segunda versão, que é essa que a gente está falando agora, Fullmetal Alchemist Brotherhood. As duas de início têm a mesma história, só que em alguma determinada hora, cada uma segue um caminho diferente. Fullmetal Alchemist clássico teve um caminho mais autoral, digamos assim, e Fullmetal Alchemist Brotherhood seguiu mais a história do mangá. Mas nada impede você de assistir os dois. Pra falar a verdade, até recomendo que você assista os dois, porque os dois são muito bons. Tá, eu duvido você não se emocionar com Angel Beats. Basicamente, Angel Beats se passa numa dimensão após a morte, onde um grupo de estudantes rebeldes lutam contra um anjo chamado Kaede, porque eles se recusam a seguir em frente. Tudo começa quando o nosso prota, o Watanashi, aparece nesse mundo. Obviamente ele morreu, só que ele não tem lembranças nenhuma do passado. Ele já é pego no meio do conflito. O grupo rebelde está lutando contra o anjo. E com o passar do tempo, a gente vai entendendo um pouco mais sobre aquele mundo junto com o Otonashi. Ele é recrutado por essas forças rebeldes e eles explicam pra ele, que é um mundo pós-morte e tudo mais, tem aquele anjo ali, ele é o nosso inimigo, nós temos que acabar com ele, porque ele é enviado de Deus e a gente não quer seguir as ordens de Deus, a gente quer seguir o nosso próprio caminho, a gente recusa a seguir em frente e renascer. Só que o Otonashi, como ele tá chegando agora, ele fica um pouco assim em dúvida, sabe? Ele fala, quer saber? Entendi o que vocês falaram, mas eu também quero entender um pouco do outro lado. Sério, Angel Beats é muito bom. Tem só 13 episódios e tem uma dualidade muito boa, porque é um anime que em determinados momentos vai fazer você dar muita risada. A outra parte dessa dualidade é um melodrama. Então você começa a entender que nem tudo são só flores. Você começa a ver um pouco do passado, daqueles personagens que são um pouco mais importantes pra trama, e começa a ver que tem um pouco de tristeza ali na história de cada um, como eles chegaram naquele mundo, como foi a morte deles. E cara, sério, o final de Angel Beats, Ave Maria, o final de Angel Beats eu chorei igual criança. Eu já tava lá vendo o finalzinho, emocionado já, lágrima no olho. Quando começou a aumentar a musiquinha, não deu. Aí as lágrimas começaram a escorrer, eu comecei a chorar. Enfim, assista Angel Beats. Tengen Toppa Gurren Lagann, os animes das brocas. É o seguinte, a humanidade está vivendo igual topeira, lá no subterrâneo há milhares de anos. Tanto que eles nem sabem da existência da superfície. Para eles, isso é um mito. Só que isso já vai mudar. Vamos com calma. Tudo começa quando o nosso protagonista, o Simon, ele acha uma brocazinha. Só que mais pra frente, ele descobre que essa broca é a chave para ligar um robô que tá lá nas profundezas. E a história realmente começa quando eles conseguem chegar até o teto, perfurar o teto e eles veem a superfície. Eles ficam tipo, realmente o céu azul existe. Aqui é muito melhor do que lá embaixo, vamos explorar. E nessa exploração, eles percebem que tem criaturas controlando os robôs gigantes. E essas criaturas oprimem os humanos, ou seja, todo humano que vai para a superfície, as criaturas... Então eles começam a lutar para salvar a humanidade, para salvar o mundo. Aí você fala, pô, Linho, mas anime de robô gigante... Eu também tinha um certo preconceito, só que eu percebi que a parte do robô gigante, muitas vezes, igual no caso de Tengen Toppa Gurren Lagann, é uma parte onde gira a história, beleza, ali tá as batalhas, a aventura, só que o anime não é só isso. Em Gurren Lagann, a gente vai ver a importância de ter fé em si mesmo, o crescimento pessoal, a força das pessoas quando se unem sobre a perda, sobre o amadurecimento e sobre o legado. Sério, é um anime muito completo. Sem contar que é um anime do Kamina. Pra quem não conhece o Kamina, ele é simplesmente um dos personagens mais da hora de todos os animes. Você vai olhar pra ele e fala, que personagem de gente boa. Eu queria muito ser amigo do Kamina. É, pena que isso não vai ser possível agora, né?
Nosso último anime é o Boku Dakega Inaimashi, popularmente conhecido como Erased. Em Erased, a gente vai acompanhar nosso prota Satoru, de 29 anos, que leva uma vida comum, tirando o fato que ele tem o Revival. O que é o Revival? Sabe efeito borboleta? É tipo isso. Toda vez que vai acontecer alguma tragédia, que alguém vai morrer e o Satoru tá próximo, ele sente um negócio assim e ele volta um tempinho no passado. E ele consegue resolver a situação e salvar as pessoas. Beleza. Aí o que acontece? Um belo dia o Satoru tá voltando pra casa dele e ele encontra a mãe dele morta. A mãe dele foi esfaqueada e fica em estado de choque. Só que nesse momento aparece uma vizinha do lado. Ela vê, a mulher tá morta ali, esfaqueada. Ele tá com sangue nas mãos. A primeira coisa que ela faz é chamar a polícia. Então a polícia já chega no intuito de prender o Satoru. E ele começa a perceber o que tá acontecendo, que tudo indica que ele foi o assassino da própria mãe. Então ele, em desespero, sai correndo. Nessa que ele sai correndo, ele volta pro passado. Só que ele não volta a alguns minutos. Ele volta 18 anos no passado. E por que ele voltou 18 anos no passado? Porque nessa época, antigamente, muitas crianças estavam sumindo e aparecendo mortas. Algumas delas nem estavam aparecendo, simplesmente sumiam. Então você começa a entender que o assassino que matou a mãe do Satoru é a mesma pessoa que estava dando sumiço e assassinando essas crianças. Logo, a única maneira do Satoru se provar inocente e principalmente salvar a mãe dele é resolver esse mistério e pegar esse assassino de 18 anos atrás. Ele precisa resolver o passado para salvar o futuro. Bom, isso é tudo. Espero que tenham gostado. Se você quer indicar um anime para quem tá chegando agora, deixa aí nos comentários. Se puder, se inscreve no canal, deixa o like. Isso ajuda muito para que eu possa continuar gravando para vocês. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu. Vamos conversar. Papo sério, vou te explicar a situação. Um tempo atrás, tinha uma piada que eu não gostava muito, não gostava nada, pra falar a verdade. Era assim, toda vez que algum amigo que não manja muito de animes perguntava, você não tem nenhum anime pra me indicar? A pessoa indicava Boku no Pico. É o anime mais nojento, grotesco e doentio de toda a história. Sério, esse anime foi feito por pessoas doentes. Eu, obviamente, não assisti, mas eu sei a história. Se você quiser saber, dá uma jogada no Google que você vai entender o que eu tô falando. Então, se um dia você for pedir recomendação de animes pra alguém, pra um amigo, sei lá, qualquer pessoa, e essa pessoa te indicar Boku no Pico, dá um soco na cara, dá uma voadora, xinga a mãe, desfaz amizade, mas não assista, porque isso pode te traumatizar. Agora sim, acho que eu tô mais leve. Eu achei que era importante falar, né? Valeu, pessoal, obrigado pela atenção, fui!